Muito bem, eu quero de início parabenizar as pessoas que nos visitam nesta noite, parabenizar os irmãos que trouxeram suas máscaras, entraram com suas máscaras, que têm cumprido assim as determinações do Ministério da Saúde e têm também buscado manter um certo espaço. Por exemplo, se você vê assim, 3 pessoas da mesma família, juntas ou 4, mas se eles estão juntos em casa, eles podem ficar juntos no banco da igreja também. Não se preocupe quanto a isso. Ah, mas tem um espaço ali, o irmão não respeitou. Não, de repente faz parte da família. Então não tem problema, ok? Então nós vamos continuar falando sobre este assunto, sobre a volta do Senhor Jesus, o fim dos tempos. E quando nós começamos a falar, quando pastor Robson trouxe essa ideia para nós falarmos sobre o livro de Apocalipse, falarmos sobre algumas áreas dentro deste livro, é interessante notar que às vezes ficamos presos apenas sobre a preparação, o arrebatamento da igreja. Agora vamos falar sobre a volta de Cristo. Mas independentemente dessa série de mensagens, para falar sobre a volta de Cristo, eu não preciso esperar a volta de Cristo para que a coisa aconteça na minha vida. Não vai acontecer, vai se cumprir na minha vida no período em que Jesus voltar. Quantos irmãos nossos partiram nesse período da pandemia? Se encontraram com Cristo. Então este encontro com Cristo, nós precisamos nos preparar a cada dia, estarmos prontos, porque nós não sabemos, não podemos marcar data, porque o próprio Senhor Jesus falou que nem Ele mesmo sabia o dia da volta, nem Ele mesmo sabia. Então nós precisamos a cada dia, como servos do Senhor, nos prepararmos cada vez mais, para a volta do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. E eu quero ler com os irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, mesmo assentado, para não termos muito movimento, ok? No santuário. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, nos diz assim: eu estarei lendo, mesmo tendo uma variedade de Bíblias no santuário, e depois os irmãos queiram repetir este versículo, versículo 3, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora os irmãos, vamos lá? Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te render graças em especial por este momento permitido por ti, ó Senhor, que estivéssemos aqui na tua casa lhe prestando um culto, ó Senhor. Que neste momento que os teus servos abriram não apenas a Bíblia, mas abriram suas mentes e abriram também o coração, ó Senhor. Porque pelo simples fato de abrirmos a Bíblia, não quer dizer que vamos abrir também a nossa mente, ó Senhor, para receber a Tua Palavra, entender a Tua Palavra, trabalhar com a Tua Palavra, decodificar a Tua Palavra, ó Senhor Deus. E precisamos também abrir os nossos corações para recebermos, ó Senhor Deus, aquilo que Tu tens para cada um de nós, ó Senhor. Tu has de falar em particular a cada uma dessas pessoas que aqui se encontram nesta noite, ó Senhor. E que o Teu Santo Espírito venha a complementar, ó Senhor Deus, tudo quanto eu não conseguir falar nessa noite. E o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele esteja trabalhando nesta noite na Tua casa, ó Senhor. Sabemos que o Teu Espírito não passeia, ó Senhor, Ele trabalha. E eu creio, em nome e por amor de Jesus, que Ele estará trabalhando nesta noite, ó Senhor Deus, no coração dos ouvintes da Tua Palavra. Nós Te agradecemos e queremos Te pedir ainda, ó Senhor Deus,
pelas famílias enlutadas, ó Senhor Deus. Pedimos que Teu Santo Espírito trabalhe no coração dessas pessoas, dessas famílias, ó Senhor Deus. Também te pedimos pelos enfermos da Tua igreja, ó Senhor Deus. Visite a cada um deles neste momento, ó Senhor Deus. Onde quer que esteja um dos Teus servos ou serva, ó Senhor Deus, que possa estar visitando os Teus servos, ó Senhor. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos falar nesta noite sobre este assunto, que é o fim dos tempos, e em especial a volta de Cristo. A volta de Cristo. Quantos estão preparados para a volta de Cristo? Aliás, antes de perguntar, antes de você se manifestar, quem vai ficar contente e alegre com a volta de Cristo? Levante o braço. Quem vai ficar contente e alegre com a volta de Cristo? Erga o braço, um dos braços. Quem vai ficar contente com a volta de Cristo? Irmãos, obrigado por vocês atenderem a convocação, mas eu não vou ficar contente, porque eu vou com Ele. Eu vou com Ele, eu não vou ficar contente com a volta de Cristo, é porque eu vou com Ele. Eu vou com Ele. Então nós vamos trabalhar nesta noite sobre a volta do nosso Senhor, algo que já fora prometido desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento que os profetas, os patriarcas, já falavam, Moisés já falava muito sobre a volta do Senhor Jesus. E vamos começar lendo um versículo que se encontra, aliás, alguns versículos que se encontram em Atos, capítulo de número 1, versículo de 9 até versículo de número 11. E gostaria que os irmãos me auxiliassem nessa leitura. Eu sei que é difícil você falar com a máscara, porque fica uma coisa assim, né? Você respira e recebe de volta o oxigênio. Fica um pouco difícil. Mas gostaria que vocês estivessem lendo. Vamos lá? No 3. Amém. Queridos, só fazendo uma retrospectiva, quando fala aqui Galileus. Cheguei a falar na quarta-feira na mensagem a respeito da Galileia. O Senhor Jesus, ele teve que sair, ele foi levado para o Egito, porque Herodes estava no controle, Herodes era o rei. Então, tão logo José e Maria tomaram conhecimento que Herodes havia morrido, eles voltaram. Nisso que eles voltaram, viram que Arquelau estava reinando no lugar do pai. Então, com medo, com preocupação e com orientação do anjo do Senhor, eles foram para o Egito. E do Egito, depois eles saíram, antes eles foram para o Egito, e quando eles retornaram, eles foram para Galileia. Por isso que às vezes o Senhor Jesus é chamado de Galileu. E a Galileia naqueles dias era um local muito difícil. Era um local desprezível, vamos dizer assim. Eu cheguei a fazer algumas comparações na quarta-feira, falando assim, que algum tempo atrás, Belford Roxo era o 4º distrito de Nova Iguaçu. E quando as pessoas nos perguntavam, onde você mora? Você falava assim, eu moro em Nova Iguaçu. Algumas pessoas tinham dificuldade de falar que moravam em Belford Roxo. Cheguei a falar sobre isso. E eu creio que alguns irmãos também tiveram essa experiência. Mora onde? Eu moro em Nova Iguaçu. Fazia parte, o 4º distrito de Nova Iguaçu, então faz parte de Nova Iguaçu. A mesma coisa que eu falei, que quem tem casa lá em Unamar, Tamoio, aquela região, por exemplo, Unamar, 2º distrito de Cabo Frio. Dificilmente algumas pessoas falam assim, eu moro em Unamar. O pessoal fala assim, eu moro em Cabo Frio. É o 2º distrito. As pessoas falam assim, eu moro em Cabo Frio. Então aqui, quando se fala Galileu, a Galileia era onde recebia os resíduos todinho da parte de cima de Jerusalém. Jerusalém ficava em cima, a Galileia ficava embaixo.
Os galileus, era um termo pejorativo quando você chamava alguém de galileu. Chamava alguém de galileu não era para enaltecer. Tanto é que Pedro, quando estava sentado, o Senhor Jesus sendo julgado, chegou uma mulher e falou assim, tu és um galileu. Tu estava com eles. Tu estava com ele. Por quê? Porque até a maneira de falar do galileu era diferente. Era diferente. E o Senhor Jesus, ele viveu durante 30 anos na Galileia. 30 anos na Galileia e seus 3 últimos anos foi fora da Galileia. Tanto é que o primeiro milagre dele foi em Caná da Judéia. Ou melhor, Caná da Galileia. O primeiro milagre dele. Então 92% da vida do Senhor Jesus foi dentro da Galileia. Apenas 8% foi fora da Galileia. Então a Galileia não era um local muito bem visto, não era um local bem quisto. Os galileus mal sabiam falar o hebraico, que era o idioma nacional deles. Mal sabiam falar o hebraico. E a maneira de se vestir, a maneira de caminhar, eles eram vistos como um zero à esquerda, um Zé Ninguém. E justamente neste lugar que o Senhor Jesus cresceu. Mas só que o Senhor Deus pega as coisas pequenas para torná-las grandes. Falei também que o Senhor Deus, ele pega aquelas pessoas que se consideram incapazes para mostrar que essas pessoas são capazes no mundo. E aí nós começamos a observar agora que quando o Senhor Jesus se despede para ir para os céus, ele não se despede do pessoal de Jerusalém, ele não se despede do pessoal de Hebrom, não se despede do pessoal de Belém, mas ele se despede do pessoal da Galileia. Ele se despede dos galileus que ele se despede. E ainda marca um encontro para que estivessem juntos na Galileia quando ele voltasse. E quando ele vai, quando ele retorna e vê ali vê no mar os seus apóstolos pescando, ele volta novamente para Galileia. Ele não vai para Jerusalém, não vai para Belém, não vai para outra cidade, mas volta para Galileia. Então eu quero dizer nessa palavra introdutória, antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, que não importa onde você mora, não importa quem as pessoas digam que você é, não importa o teu grau de instrução, não importa a sua situação socioeconômica, não importa. O importante é que o Senhor está contigo. E onde o Senhor Jesus está, se Ele está dentro de você, se Ele faz parte da sua vida, queridos, você vai deixar de ser o último da fila. Você vai ser o primeiro da fila. Porque quando Jesus está dirigindo as nossas vidas, nós somos mais do que vencedores. A palavra nos fala a respeito disto. Nós somos mais do que vencedores. Vamos imaginar aqui, você sai para trabalhar no centro do Rio, e aí alguém te pergunta lá no serviço, onde você mora? Aí você vai falar assim, eu moro lá dentro no Gogó da Ema. Alguns podem até falar, não tem problema nenhum você falar isso. Eu moro lá dentro no Gogó da Ema. Você vai falar assim, não, eu moro em Belfor Roxo. Geralmente alguns falam, eu moro em Belfor Roxo. Outros mais corajosos falam assim, eu moro em Bom Pastor. Mas dificilmente alguém vai falar assim, eu moro no Gogó da Ema. Dificilmente. Então, não menosprezando o local, porque lá no Gogó, nós temos um irmão que transmitiu um jogo ao vivo na semana passada, que é membro dessa igreja. Nós temos um irmão aqui dentro no Gogó que transmitiu o jogo do Flamengo semana passada. Não estou fazendo propaganda não, mas só estou falando o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa. Transmitiu o jogo do Flamengo ao vivo, e quem pôde pelo celular colocar na televisão, viu lá o irmão Emerson narrando o jogo. Então não importa quem você é, não importa onde você more, não importa o teu grau de instrução, uma vez que você aceita o Senhor Jesus, Ele pode fazer muito pela tua vida. E Ele quer fazer muito pela tua vida. Mas não depende só do Senhor Jesus, depende também de você, depende de cada um de nós. Mudanças Ele quer realizar. E Ele realizou grandes mudanças ali na Galileia. Ok? Caminhando um pouco mais, aí nós podemos ver
né, simbolicamente, o Senhor Jesus subindo, indo aos céus, enquanto os galileus, enquanto aqueles homens, aquelas pessoas estavam olhando e vendo o Senhor Jesus subindo, eles estavam admirados vendo o Senhor Jesus subindo. E apareceu aqueles dois varões, aqueles dois anjos, e falou para aquele povo: olha, o que estás a olhar, o que está preocupando você? Este Jesus que está subindo aos céus, ele voltará, é uma promessa do Senhor. É uma promessa que está na nossa Bíblia. É uma promessa do próprio Senhor Jesus. E nós precisamos entender, nós precisamos aceitar e vivenciar esta palavra. Não podemos apenas ler esta palavra. Nós precisamos examinar esta palavra. Nós precisamos introspectar, trazer para dentro de cada um de nós esta palavra. Eu não posso apenas decorar os versículos, mas eu tenho que viver, tenho que vivenciar o que está escrito aqui. Ok, quando o Senhor Jesus sobe aos céus, Paulo nos diz que ele foi levado ao terceiro céu. Ao terceiro céu. O primeiro céu ali é a atmosfera. Esse espaço que nós estamos vendo aqui, consegue ver com grande facilidade, nesses gases que nós temos, nessa via. No segundo céu é o céu estelar. É onde você vê as galáxias, você consegue ver as estrelas, muitas estrelas. E os nomes que vocês estão vendo ali embaixo são os nomes em hebraico, tá ok? Aurânios, Mesarânios e Eparânios. No terceiro céu é o trono do Altíssimo. E o Senhor Jesus, ele não está, neste momento, no primeiro céu, ele não está no segundo céu, mas ele está no terceiro céu. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele estará aqui, ó, no segundo céu, na altura das nuvens, para que todos possam ver, todo olho verá o Senhor Jesus. Terceiro céu. Aí nós começamos a entrar, o pastor Robson, irmão Rômulo, eu creio que falou também na segunda série de mensagens, foi na primeira que o irmão esteve falando, na primeira, o pastor Robson esteve falando na segunda, eu também estive falando na segunda. Pastor Robson falou sobre o período do arrebatamento, e aí nós concluímos a série de mensagens com o arrebatamento. Uma vez que nós fechamos o período de arrebatamento, agora nós entramos numa outra fase, que é a volta de Jesus. É a volta dele para buscar você, para buscar a igreja dele. E aí passa-se 7 anos. Após 7 anos acima, a noiva de Cristo voltará para reinar com Cristo por 1000 anos. Isso nós conseguimos ler no livro de Apocalipse, nós conseguimos ler que Jesus ele voltará depois de 7 anos para reinar com os seus, reinar com a igreja durante 1000 anos. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, a palavra nos diz assim: bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é tão logo aconteça o período do arrebatamento, você suba. Os que tiverem mortos subirão primeiro. E no abrir e fechar de olhos, nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, nós subiremos também. Então por isso que ele fala aqui, ó, bem-aventurados os santos os que participam da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Lembra quando Pedro diz que nós fazemos parte de um sacerdócio real? Então, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Nós reinaremos com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. E ali tem uma imagem só assim prefigurando Jesus no controle de toda a terra e todos nós aqui na terra sendo sacerdotes, reinando por 1000 anos. Por 1000 anos. Neste período, o inimigo vai estar preso, estará amarrado. Aquela expressão que eu utilizei na parte da manhã. Então nós voltaremos com Cristo após esse período da tribulação. Nós subiremos com o Senhor Jesus, ok?
e depois de 7 anos nós retornaremos e viveremos aqui na terra durante 1000 anos com o Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo de número 19, mas do capítulo 19, versículo do 14 até o versículo de número 16, nos diz assim, ó, os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, a qual ferira as nações. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Seu manto, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando paramos para observar, não sei se dá para ver aqui, ó, ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso, nos fala que ele é o vinhateiro, porque quem ficava no lagar ficava amassando ali as uvas, ficava amassando ali. Então ele vem para pisar em todas aquelas pessoas que se levantaram contra o reino de Deus. E as suas roupas, a sua veste estará respingada com aquele tipo suco da vítima, mas na realidade com o sangue daqueles que foram martirizados. E a ira do Senhor estará pesando sobre todas aquelas pessoas que não acreditaram, não aceitaram o Senhor Jesus e fizeram mártires alguns dos servos do Senhor. Então, vamos supor que de repente alguém faça mal a você hoje, e essa pessoa não aceite ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Você, quando chegar o dia do encontro com o Senhor Jesus, você vai subir, e quando o Senhor Jesus voltar, aquela pessoa que lhe fez mal, essa pessoa vai pagar um alto preço. Por isso que é muito importante, por demais importante, que todos nós tomemos conhecimento a respeito da vinda do Senhor Jesus, da primeira vinda dele, tomemos conhecimento do motivo pelo qual ele esteve na face da terra, e por demais importante que nós possamos entender e aceitar esse propósito da vinda dele. Porque quando ele vier buscar a igreja, irmãos, será um período de muita tribulação, muita dificuldade na face da terra. Muita dificuldade na face da terra. Então, enquanto você tem tempo, busque o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Enquanto você tem tempo e tem condições de estar com saúde, procure falar do amor de Deus para as pessoas que estão próximas a você, principalmente as pessoas que você ama. Porque quando o Senhor Jesus voltar, essas pessoas, você vai subir, e essas pessoas que você tanto ama vai ficar. Essas pessoas ficarão. Existe uma filmagem que o pastor Robertson colocou, uma chamada de vídeo, e que mostra, sabe, as pessoas sendo arrebatadas. E algumas pessoas assim apavoradas, vendo aqui os seus entes queridos subindo e ficando apavorados. E esta vai ser uma realidade, isso vai acontecer. E nós não poderemos fazer nada, porque a oportunidade, assim como foi dada a cada um de nós, está sendo dada a cada uma pessoa na face da terra, essas pessoas não querem entender isso, não querem aceitar, e acham melhor continuar vivendo o tipo de vida, o estilo de vida que elas estão levando. É fácil viver sem Jesus, difícil é morrer sem Ele. Difícil é morrer sem Ele. Então, enquanto você tem tempo, enquanto nós temos oportunidade dada pelo Senhor Deus, vamos tentar passar para as outras pessoas o grande perigo que elas estão correndo, que elas estão vivenciando. Você está correndo um risco muito grande em não aceitar o Senhor Jesus. Aqui está a volta do Senhor Jesus, Ele voltando, certo? E ali naquele meio está você, prefigurando, está você, para reinarmos durante 1000 anos aqui na face da terra. E aí eu quero dizer a você que nesse momento haverá assim uma grande alegria no nosso coração. Você não vai ficar triste ao encontrar aqui na face da terra, achei minha mãe, achei meu pai, achei minha irmã, achei meu primo, achei minha avó. Não, isso não vai acontecer.
porque o Senhor Deus vai tirar, sabe, do nosso coração todo esse sentimento de perda, todo esse sentimento de saudades. Ele vai tirar tudo isso de cada um de nós. Aqueles que ficarão aqui, eles sim, estarão assim extremamente preocupados, assim como nós conhecemos a parábola do rico e o Lázaro, em que quem está lá em cima, não no seio de Abraão, queria descer para falar aos seus o que estava acontecendo, onde ele estava. Assim vai acontecer também com aquelas pessoas que ficarem. E aí o texto seguinte nos fala, este dá para todos nós lermos, dá para os irmãos lerem. Vamos ler? Vamos lá? A finalidade da volta de Cristo. Qual é a finalidade da volta de Cristo? Vamos todos ler? Vamos lá. Dar descanso ao mundo que sofre desde a queda de Adão. Eu sou um servo do Senhor e não vou sofrer nessa terra. Você vai sofrer sim, vai passar por algumas dificuldades. Você pode passar por dificuldades. Nós estamos experimentando algumas dificuldades neste período que nós estamos vivendo, neste ano de 2020. De repente você experimentou alguma dificuldade no ano de 2019, mas a finalidade da volta de Cristo, a volta de Cristo tem como finalidade organizar o planeta Terra, desde a queda do homem. Lembra quando nós lemos no início, lá no livro de Gênesis, que fala que a Terra era sem forma e vazia? Assim está a Terra hoje, está toda desorganizada. E o Senhor Jesus vai voltar para colocar tudo em ordem, tudo em ordem. Por quê? Porque desde a queda do homem, Satanás começou a trabalhar. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão e Eva, Satanás começou a atuar no planeta Terra. Começou a atuar no mundo. E ele é responsável por muitas coisas que ocorrem no planeta Terra. Existe uma certa parcela de culpa por parte de algumas pessoas, que algumas pessoas procuram esta dificuldade. Mas ele é um mentor intelectual de muitas tragédias na face da terra. Vocês observem que pode ter sido uma imprudência ou um descuido daquele garotinho que foi até o nono andar, do nono andar ele caiu. Do nono andar ele caiu. Nós não sabemos, não podemos fazer um pré-julgamento se aquela senhora apertou assim propositalmente o nono andar para aquele garoto ir para o nono andar e dali saber que ele ia se jogar, ia cair daquele nono andar. Nós não podemos fazer esse pré-julgamento. Mas tudo isso que está acontecendo, que você tem visto por aí, isso faz parte da desestruturação do planeta Terra. E o Senhor Jesus, ele volta para trazer um descanso, para fazer voltar tudo à normalidade, fazer voltar tudo conforme o Senhor Deus havia planejado. Porque o Senhor Deus não planejou que você passasse por uma enfermidade. Essa não era a vontade do Senhor Deus. Deus não queria isso para nenhum de nós. Deus não queria que você perdesse alguém da família, não era a vontade do Senhor Deus. Mas tudo isso aconteceu por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado. Por causa do pecado, muitas coisas ruins aconteceram. E os irmãos conhecem perfeitamente a Bíblia. A mulher começou a sentir dor de parto. O homem foi amaldiçoado a nível de trabalho. Com o suor do teu rosto. Com o suor do teu rosto. Então o Senhor Jesus vai voltar para trazer a normalidade, tudo que ficou fora da normalidade. Então por isso que eu preciso estar atento e não estar preso apenas quando Jesus voltar no milênio. Eu tenho que estar preparado agora. Eu tenho que me preparar agora para a volta do Senhor Jesus. E aí observamos também nesse outro slide que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, vamos lá, na segunda vinda,
Agora vamos fazer o seguinte: aqueles que não leram vão se unir aos que leram. Vamos falar mais alto, vamos ler mais forte. Vamos lá. Na segunda vinda, tirar o grande pecador do mundo. Quem é o grande pecador do mundo? Satanás. Então, nesse período, ele não estará agindo. Nesse período, ele não terá um poder de atuação. E quando vem falando aqui no princípio, na segunda vinda, Jesus virá para concluir sua missão. Lembra quando ele mesmo falou que veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram? Ele virá para concluir a sua missão. Aí é um outro assunto que nós estaremos falando no próximo domingo, sobre esta volta do Senhor Jesus. E aí nós podemos observar, quando ele vem para pisar sobre as nações que tanto maltrataram Israel, as nações que tanto procuraram e procuram destruir Israel. E é interessante que quando nós falamos a respeito de Israel, irmãos, não parece nada, mas se você olhar no globo, e ver onde que se encontra Israel, Israel se encontra no centro do mundo. E é uma nação muito pequena, mas quando você para fazer uma análise de Israel, você vai observar que 50% dos prêmios Nobel da Paz foram conquistados por judeus. Grande parte das peças do teu smartphone é pelo povo de Israel. Aparelhos a nível de hospitais vêm lá de Israel. É um povo que aparentemente é um povo pequeno, mas é a menina dos olhos de Deus. É assim que Deus te vê também. Pode ser considerado uma pessoa pequena, um povo pequeno, mas você é a menina dos olhos de Deus. E Ele quer fazer muitíssimo. E Ele sabe que você pode produzir muito mais do que você produz. Muito mais do que você produz. Por quê? Porque Ele colocou um dom dentro de você. E esse dom para que você possa trabalhar em prol do reino dEle aqui na face da terra. Ele colocou habilidades em você, para que você possa fazer uso dessas habilidades aqui na face da terra. Ele colocou, a nível de ciência, 7 tipos de habilidades, e você pode fazer uso de uma dessas 7 tipos de habilidades para trabalhar no reino de Deus aqui na face da terra. Tudo depende de nós, irmãos. Tudo depende de nós. E o Senhor Jesus, Ele está voltando para concluir a sua missão. E tão bom seria que quando Ele voltasse junto com Ele, você pudesse falar com o Senhor Jesus, parafraseando: Senhor, eu fiz a minha parte, essa parte aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que fiz. Para estas pessoas, Senhor, eu tentei falar do Evangelho várias vezes, mas elas não quiseram aceitar, Senhor. Então o Senhor está dando oportunidade a cada um de nós, antes da volta dEle. Está dando oportunidade para você começar a preparar este mundo, para que não haja tanto sofrimento na volta do Senhor Jesus. Mas Ele vai voltar para fazer as pessoas sofrerem? Não, Ele não vai voltar para fazer as pessoas sofrerem. As pessoas que por si só buscam o sofrimento. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Você pode fazer a sua parte. Às vezes achamos que evangelizar é difícil, mas você pode evangelizar com a sua própria vida, dando um testemunho com a sua própria vida. Olha, uma das coisas mais tranquilas, para mim que sou pastor e para os pastores que estão aqui, pastor Robson, pastor Jorge, pastor Cláudio Augusto que está lá atrás, mais tranquilo que existe para cada um de nós é irmos a um culto fúnebre e ali termos a liberdade para falarmos a respeito daquele que está ali na horizontal, naquele que morreu. É uma facilidade muito grande para nós falarmos. Agora,
eu tenho uma enorme dificuldade, até posso ir, até vou. Se de repente falecer alguém que não seja evangélico, mas seja teu parente, eu vou. Se me convidar, eu estarei lá. Mas eu não vou falar assim, este está no céu agora, neste momento esse está no céu. Ela está no seio de Abraão, está junto com Abraão neste momento, porque eu estaria mentindo. Porque eu estaria mentindo. Neste momento ela está desfrutando do bom e do melhor para tudo quanto o Senhor Deus preparou. O Senhor Deus falou para essa pessoa que subiu, falou assim, seja bem-vindo, bendito do Senhor para o lugar que eu te preparei desde a fundação do século, desde a fundação do mundo. Nós não poderíamos falar isso, porque estaríamos mentindo. Então eu tenho uma enorme dificuldade em participar de um culto fúnebre no qual a pessoa não seja evangélica. E eu creio que alguns pastores também, nós tentamos flexibilizar ali, tentamos trabalhar, falar, lógico que você não vai estar falando para o morto, vai estar falando para os vivos, né? Mas você não vai poder falar para as pessoas que aquela pessoa está no céu. E você tem essa enorme possibilidade em vida de estar anunciando o evangelho do Senhor Jesus, tentando mudar essa situação caótica que nós estamos vivendo. Essa situação caótica. Imaginem que vocês subiram ali pelas escadas e observaram que na subida da escada um lembrete ali que proibido, né? Mais ou menos assim. Tem que ser proibido. Como é que está escrito ali? Tem que usar, vamos colocar assim, tem que usar máscara neste recinto. Tem que usar máscara neste recinto. Eu imagino que se todos vocês estivessem sem máscara aqui dentro. Se todos vocês estivessem sem máscara aqui dentro. Nós não sabemos quem contraiu o vírus e não sabe. Nós não sabemos. Então você estaria colocando em risco as outras pessoas. Mas eu glorifico ao Senhor porque todos vocês estão com máscara neste momento. Por quê? Porque vocês querem o melhor. Vocês estão demonstrando que amam a si próprio e amam também ao teu próximo. Amam também o teu próximo. Então, da mesma forma, de igual forma, nós poderíamos trabalhar também neste mundo, tentando resgatar essas pessoas do local onde elas se encontram, perdidas, sem salvação, sem esperança. Então é isso que o Senhor Jesus, Ele espera de cada um de nós. Lá em Amós, capítulo de número 9, versículo 11, 12, o que a palavra nos diz? Vamos fazer essa leitura? Naquele dia, levantarei... Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Essa expressão você vai encontrar lá em Lucas capítulo 15. Tiago falando a respeito disto. Lá em Lucas 15, a partir do versículo de número 15. Você vai ver, Pedro começa a falar e depois chega um momento que Tiago começa a falar a esse respeito aqui sobre a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Isso sendo profetizado lá atrás, sendo falado por Amós. E quando nós falamos a respeito de Amós, nós começamos a imaginar quem foi Amós. Procure saber quem foi Amós. Se ele foi, não menosprezando, se ele foi um profeta maior ou se ele foi um profeta menor. Vamos começar por aí. Se Amós foi um profeta maior ou se ele foi um profeta menor. Qual era a condição social de Amós? Qual era a condição social de Amós? Então você vê o que Deus é capaz de fazer através de cada um daqueles que se colocam à disposição dele. É como se fosse numa empresa. Você tem a tua atribuição. Olha, você tem que fazer esse tipo de serviço aqui, fazer essa anotação.
estamos no período final de ano, temos que fazer um levantamento do nosso estoque aqui, e você tem que fazer um levantamento de tudo isso aqui. Gostaria que você estivesse anotando tudo isso daqui. E de repente o teu chefe chega e fala o seguinte: olha, preciso de você para retirar esse material, esse pallet daqui com a empilhadeira e colocar num outro local. Aí você fala assim: ah, não, porque essa não é minha atribuição. Essa aí não é minha atribuição. A minha atribuição aqui na empresa é fazer a anotação, o levantamento de tudo quanto nós temos em estoque para uma previsão para o ano subsequente, para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Se existe um dom em mim de ensino, se existe em mim um dom de ensino, além do dom pastoral, se eu tenho o dom de ensino, se o Senhor me pedir para fazer algo diferente, irmãos, eu preciso fazer, eu tenho que atender. Eu tenho que atender, eu terei que atender. Ah, não, isso eu não vou fazer não. Não vou fazer não. Ah, o ministério de comunhão. Ministério de comunhão, olha, um dos seus serviços, uma das áreas de vocês é ver os aniversariantes de hoje, dia 5, e preparar. Lógico que nós não podemos fazer isso para não ter aglomeração. Preparar uma sala para os aniversariantes. São 3 no dia de hoje. Ah, mas eu não faço parte do ministério de comunhão. Eu fui convidado para ajudar as irmãs, mas eu não vou não. Eu não vou não. Então o que eu estou querendo dizer é que naquilo que o Senhor Deus chamar você para fazer, mesmo que você, sabe, que não seja o seu dom, mas que você esteja pronto para fazer, para trabalhar em prol do reino, para o crescimento do reino, porque tudo quanto nós fazemos na face da terra, tudo quanto nós fazemos aqui, não é para o nosso próprio crescimento, é em prol do crescimento do reino de Deus na face da terra, crescimento do reino dele na face da terra. Então existe aí um enorme perigo da acomodação. Algum tempo atrás eu cheguei a dizer que crente titular não fica no banco. Crente titular não fica no banco, porque ele sai para trabalhar. Ele quer trabalhar dentro da igreja, trabalhar dentro do reino de Deus instalado aqui na face da terra. Crente titular não fica no banco. Então a palavra nos diz lá em Amós: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas. Restaurarei as suas ruínas. Então nós podemos fazer isso. Será que eu tenho que esperar o Senhor Jesus voltar para poder consertar a vida de alguém, a família de alguém? Ele nos deu condições, nos dá condições de nós fazermos isto. Ele tem dado capacidade a você para fazer isto. Então não vou esperar, porque quando Jesus voltar, ele vai consertar tudo, está tudo uma bagunça mesmo, o governo não está do jeito como eu gostaria que estivesse, alguns governadores estão fazendo algumas coisas que não deveriam ser feitas, porque o Supremo... Cabe a nós orarmos pelo nosso país. Cabe a cada um de nós fazermos aquilo que está perto de nós, aquilo que eu posso fazer. Cabe a cada um de nós não deixarmos apenas para que outras pessoas, para que o Senhor Jesus faça quando Ele estiver voltando. Ali prefigurando o Senhor Jesus voltando, tá ok? Para restaurar. Esse período aqui que os irmãos estão vendo é o Muro das Lamentações. Aqui é o Muro das Lamentações. Aqui à sua direita é uma entrada que eu já falei aos irmãos, onde os rabinos ortodoxos, eles ficam ali dentro, orando, lendo a Torá o tempo todo, aqui na esquerda. Então Jesus vai voltar para poder restaurar toda essa situação aqui, ó. Toda essa situação. Restaurar toda a terra, não apenas Israel, mas restaurar toda a terra. Toda a terra. Mas eu falo Israel por quê? Porque Israel é a menina dos olhos do nosso Deus. Agora vamos ver as manifestações. A manifestação para as nações. Vamos lá, vamos ler a manifestação às nações. A manifestação...
a destruição do sistema político do anticristo. No período da grande tribulação, o anticristo estará agindo, atuando no meio daqueles que ficarem aqui. Existem algumas escolas ou algumas linhas de pensamento que o anticristo já está aqui. Não, o anticristo ele estará se manifestando no período da tribulação. A besta estará se manifestando no período da tribulação. Mas só que algumas pessoas ficam imaginando e conjecturando que ele já se encontra no nosso meio. Então Jesus, a manifestação às nações diz respeito à destruição do sistema político do anticristo. Nesse período da tribulação, o anticristo estará trabalhando de tal forma que muitas pessoas darão crédito a tudo quanto ele falar e estiver fazendo. Muitas pessoas. Eu creio que isso será mensagem para mais adiante, e nós vamos falar sobre esse sistema político do anticristo. Então no finalzinho fala, na ocasião Jesus reinará sobre todas as nações da terra com vara de ferro. Não será mais aquela situação de amor, não será mais aquela situação, olha meu queridinho, não será mais assim, não será desse jeito. Será de uma forma assim, olha, me aceitou, subiu, não aceitou, fica. Me aceitou, subiu, não aceitou, fica. Alguns podem até ter a dificuldade de entender neste momento o que eu vou falar, mas está registrado nas Escrituras, que o povo de Israel terá uma segunda oportunidade. Terá uma segunda oportunidade, sem a necessidade da circuncisão. Quando Jesus voltar. De repente é difícil para alguns acreditarem e falar assim, não, então eu vou esperar. Já que ele vai voltar e eu posso ser salvo, então eu vou esperar. Eu vou esperar, vou continuar vivendo, passar pela tribulação, ou pela grande tribulação, e quando ele voltar, aí sim eu vou receber Jesus como meu Salvador. Não pense desse jeito, querido. Não pense assim. Porque será um período de grande dificuldade, um período de muito sofrimento. Muito sofrimento. No livro de Apocalipse mesmo nos fala a respeito que as pessoas vão buscar a morte, mas não vão conseguir morrer. Elas vão buscar a morte, mas não vão conseguir morrer. Será um período de grande sofrimento, de muito sofrimento. Aí, continuando a leitura, fala, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi o que nós falamos no princípio. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas eles vão na minha frente e eu. Mas a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Eles vão ressuscitar e logo em seguida nós subiremos também. Subiremos com eles. Mas primeiro os mortos em Cristo Jesus. E os mortos das mais variadas formas possíveis que você possa imaginar. Aquele que morreu afogado, aquele que morreu queimado, aquele que morreu, sabe, todos os tipos de morte. Eles vão ressuscitar. E com um novo corpo, um corpo glorificado, e estarão subindo. E em seguida nós subiremos. Eu creio que os irmãos esperam também que possamos subir ao encontro do Senhor Jesus antes da vinda dele. Olha que bênção aqui seria, né? Você não estaria experimentando a morte física, e nem tampouco a morte espiritual. Você subir antes da volta dele. Seria uma coisa assim maravilhosa, irmãos. Encontrar com o Senhor Jesus. Jesus está voltando e ele, e você, sem falar assim, espera para mim que eu estou indo. Ele te levando de imediato. Que coisa fantástica. Seria muito bom. Mas só que muitas pessoas estão retardando este momento da vinda do Senhor para que ela possa subir com ele. Porque não tomam uma decisão de imediata. Eu preciso tomar uma decisão imediata. Há uma urgência nesta decisão. É algo que não se pode esperar. Você que é mãe, você que é avó, procure passar para os seus filhos, procure passar para os seus netos
a necessidade da salvação, o quanto eles precisam da salvação. Passar para os seus pais, passar para os seus avós que não são evangélicos, passar para ele a necessidade da salvação. É lógico que se você chegar para eles e falar a respeito de tudo isso que nós estamos comentando aqui nesta noite, eles não entenderão. Mas se você falar a respeito da salvação, o que Cristo pode fazer na vida dela, que ela pode ir para o céu, isso ela pode entender, isso você tem facilidade para falar a ela. Tenha facilidade. Imagine vivermos com uma pessoa durante tantos anos. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de um pastor conhecido nosso que completou 51 anos de vida conjugal. 51 anos de vida conjugal. E nunca se afastou, nem ele, nem ela. É o pastor Odinal, que muitos aqui conhecem, o pastor Odinal e a irmã Rose. Completaram 51 anos de vida conjugal. Nunca se afastaram. Agora imagine você que vive ao lado de uma pessoa 30, 40, 50 anos, 60 anos. Jesus volta. Você sobe e ele fica. Senhor, eu quero levar meu esposo. Senhor, eu quero levar minha esposa. Não tem condições. Não tem condições. Eu lembro, não é bom que se conte uma ilustração própria, mas eu lembro que a minha esposa, meu pai já era evangélico, minha esposa não era evangélica na época, nem eu também. E meu pai falava, Nina, Nina. Posso falar o nome porque é minha esposa, né? Nina, Nina. Aceita o Senhor Jesus, Nina, enquanto é tempo, Nina. Porque Jesus pode voltar e você vai ficar, Nina. Aí minha esposa falava assim, nada, seu Cristiano. Quando Jesus voltar e o Senhor estiver subindo, eu agarro na sua canela e vou junto com o Senhor. Agarro na sua canela e subo junto com o Senhor. Não vai ter essa situação, irmãos. Não tem essa situação. Se você não aceitar o Senhor Jesus enquanto há tempo, antes que Ele volte, vai ficar difícil para você subir com Ele, ir ao encontro dEle. Vai ser muito difícil. Aí nesse slide seguinte nos mostra, fala a respeito da trombeta, do texto que nós lemos ainda há pouco. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí foi colocado um slide mostrando a trombeta. Quando a trombeta soar, irmão, não vai dar tempo para você falar, peraí Senhor, eu estou tomando uma decisão agora, Senhor. Não vai ter tempo mais. Não vai ter tempo. Então o ideal é que você, se porventura houver alguém em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus, o ideal é que você tome essa decisão agora. Porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Algumas pessoas já marcaram datas, mas só que falharam nessas datas, passaram vergonha. Algumas pessoas já marcaram, algum grupo religioso já marcou data para a volta do Senhor Jesus e passaram vergonha. Nós não podemos dizer para você que Jesus vai voltar mês que vem, ano que vem. Ele pode voltar daqui a um segundo. Nós não sabemos, só Ele sabe. Então é necessário que você tome uma posição, se posicione agora. Eu preciso me reconciliar com Cristo. Eu preciso aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou você vai querer ficar na grande tribulação? Já basta, entre aspas, a tribulação que você passa nessa vida, meu querido. E a tribulação que você passa nesta vida não tem nada a ver com a tribulação no período em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e começar a tribulação na face da terra. O que você passa é coisa mínima. Então é necessário que você tome um posicionamento. Não, eu preciso voltar para o Senhor Jesus. Eu quero voltar para Cristo. Eu quero aceitar o Senhor Jesus. Em Zacarias nos fala, Zacarias capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos fazer essa leitura? Naquele dia...
Isso, preste atenção nesse pedaço, quando fala e olharão para mim aquele a quem transpassaram. Foi o que eu falei ainda há pouco. Aquela pessoa que fez um mal a um ente querido teu, aquela pessoa que assassinou um ente querido teu, aquela pessoa que foi responsável pela morte de um ente querido teu, olharão para mim aqueles a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Não vai ser brincadeira não, irmão, quando ele voltar. Quando Jesus voltar, toda essa maldade que você está vendo por aí, tudo quanto você está observando por aí, tudo quanto está acontecendo no mundo a nível de maldade, essas pessoas estarão pagando o preço. A própria palavra nos diz que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Tudo quanto o homem semear. E tudo quanto essas pessoas estão aprontando, de repente você fala assim, mas ela está fazendo tanta coisa errada, está fazendo tanto mal e nada acontece a ela. A polícia prende, me perdoe os advogados, mas o judiciário solta. Uma pessoa que foi presa, foi condenada, mas está na rua. Uma pessoa que era para estar lá dentro da cadeia, mas devido a esse Covid, estão de tornozeleira, estão na rua. E observe que grande parte dessas pessoas que foram colocadas na rua com tornozeleira eletrônica, elas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes de ir para a cadeia. Continuam fazendo a mesma coisa, as mesmas coisas. Então, todas estas pessoas que continuam nesse estilo de vida e sem salvação, pagarão um preço. Pagarão um preço. De repente pode não pagar agora, mas na volta do Senhor Jesus não tem escapatória. Até porque a própria palavra nos diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho. Quando fala todo joelho, não é somente os evangélicos, aqueles que foram salvos, aqueles que não foram salvos, também terão que dobrar seus joelhos diante do Senhor. Uns serão levados para a salvação eterna, outros serão levados para a condenação eterna. Então existe a necessidade. E aí, nesse próximo slide nos mostra, prefigura a situação de todos quantos tentaram fazer mal a Israel. Todas as nações que procuraram fazer mal a Israel, acabar com Israel. Que não são poucas as nações que querem acabar com Israel. Os irmãos que estão acostumados, os irmãos que têm acompanhado pela mídia, sabem quantas nações têm procurado destruir Israel. Mas não tem como destruir Israel. Pode levantar a nação que for para tentar destruir Israel, que é uma população pequena. Israel é pequeno, mas tem um potencial muito grande. Eu não vou falar um potencial bélico humano, mas vou falar um potencial bélico espiritual. Porque os olhos do Senhor estão sobre Israel. E você faz parte do Israel de Deus na face da terra. Porque você o aceitou um dia como o único e suficiente Salvador. Então você também faz parte da menina dos olhos de Deus. Então todas as pessoas que já tentaram se levantar contra você, todas as pessoas que se levantam contra você, poderão levantar contra você, essas pessoas pagarão um preço. Porque estão mexendo com a menina dos olhos de Deus, que somos nós, que são cada um de vocês aí. Cada um de vocês. Pastor, estou sendo tão prejudicado no meu setor de trabalho, querido. Ore, melhor dizendo, e coloque nas mãos do Senhor. Permita que o Senhor haja, permita que o Senhor trabalhe na tua vida ali naquele setor de trabalho. Deixa o Senhor agir. Ore. Nesse próximo slide nos fala sobre a trombeta às nações. Vamos lá? O meio, dá para ler? Dá. O meio pelo qual...
Isso. O verão com poder e grande glória, vencer o anticristo e seus associados. Quando falar sobre parousia aí, é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, queridos, aproveite esse período que nós estamos trabalhando, que nós trabalharemos neste mês de julho. Aproveite para ler o livro de Apocalipse, são poucos capítulos. Mesmo se, mas eu não consigo, é um livro enigmático, pastor, eu não consigo ler. Mas tudo quanto nós estaremos falando aqui no transcorrer do mês de julho está sendo filmado. Por exemplo, a mensagem de hoje vai passar quarta-feira lá no seu televisor, vai ser colocado no seu celular, a mensagem de hoje. A mensagem de quarta-feira passada está sendo passada agora, hoje, no celular dos irmãos. Se você não vai abrir mexendo no celular agora não. Está sendo a mensagem de quarta-feira está sendo passada nesse momento. Alguns irmãos estão assistindo em casa. Em Apocalipse, capítulo de número 16, a palavra nos diz assim: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os três espíritos os reunirão no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Sobre este assunto nós falaremos numa outra mensagem. Sobre Gog e Magog falaremos numa outra mensagem, ok? Continuando a leitura. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Lembra quando o Senhor Jesus falou uma das suas últimas palavras? Está consumado. Está consumado. Isso acontecerá também na sua vinda milenal na face da terra. Ele falará ao Pai: está feito. Está feito. Voltei para colocar em ordem o que estava em desordem. E agora está feito, ó Pai, aquilo que mandaste, me colocou como tarefa para que eu fizesse. Ali a imagem está um pouco distorcida, mas você começa a observar alguns carros queimados, algumas casas destruídas, e algumas pessoas, pelo menos uma pessoa caminhando aqui no meio desta imagem, no meio desta situação. Querido, vai ser um momento de grande sofrimento para aqueles que aqui ficarem. Momento de grande sofrimento. Então aproveite ao máximo esta oportunidade que o Senhor Deus está dando a você. Esta oportunidade que o Senhor Deus está colocando diante de você, para que você não fique no período da tribulação, para que você não viva essa dificuldade que muitas pessoas estarão passando na volta do Senhor Jesus. Chama o irmão Rômulo que esteja me auxiliando aqui no teclado. Enquanto isso estarei orando. E eu creio que o Senhor Deus deu um tempo suficiente para que você pudesse imaginar o que o Senhor quer fazer na sua vida. Estaria orando por você, estaria orando com você e pedindo que o Senhor trabalhe no teu coração nesse final dos tempos. Está próximo, irmãos. Eu costumo tomar como exemplo aquela situação de um foguete ou uma nave espacial quando está sendo lançada. Eles começam com 10 e chegam ao 0. Quando chega a 0, então aquele foguete ele é lançado. Nós estamos nesse momento, do foguete ser lançado. Já estamos mais próximos que nós possamos imaginar. Nós não estamos ainda no número 10, no número 9, no número 8. A volta do Senhor Jesus já está bem perto mesmo. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito
em nossas vidas. Quero te render graças, ó Senhor Deus, por todos quantos aqui nesta tua casa, nesta noite, já tomaram uma decisão, ó Senhor, de te aceitar como um único suficiente Salvador. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade das pessoas que ainda não se reconciliaram contigo, ó Senhor Deus, estão tendo nesta noite, ó Senhor. Eu quero te pedir em nome, por amor de Cristo Jesus, assim como falei no princípio, ó Senhor Deus, que teu Espírito Santo estaria trabalhando, ó Senhor Deus, no meio da tua igreja, ó Pai, que teu Espírito Santo tenha trabalhado no coração de um desses ouvintes da tua palavra, ó Senhor Deus. Que esta seja a noite de mudança na vida desta pessoa, ó Senhor Deus. Que esta seja a noite de decisão, ó Senhor Deus. Que esta seja a noite daquela decisão no que a pessoa possa dizer: eu vou subir com Jesus, eu não ficarei aqui. Porque isso não depende da nossa vontade, ó Senhor Deus. Depende da atitude que temos que tomar, ó Senhor, enquanto há tempo. Então por isso eu quero colocar diante de Ti neste momento o Teu servo, a Tua serva, aqueles que se encontram afastados, ó Senhor Deus, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, ó Senhor Deus, independentemente da idade, ó Senhor Deus, que se tome uma decisão nesta noite, ó Pai, enquanto a Tua igreja está orando, ó Senhor Deus. Nós te suplicamos mais uma vez, em nome e por amor de Cristo Jesus, que essas pessoas cheguem a uma decisão, ó Senhor Deus, tomem uma decisão, tomem uma atitude, ó Senhor Deus, de não querer ficar aqui no período da tribulação, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, pela oportunidade dada a estas pessoas de ouvirem a Tua palavra nesta noite. E eu não sei, ó Senhor, somente Tu sabes como que está o coração do ouvinte da Tua palavra nesta noite. E se houver alguém nesta noite aqui, ó Senhor, que tenha tomado uma decisão, que ela possa tornar pública esta decisão, ó Senhor Deus. Porque a Tua própria palavra nos diz e nos ensina que aquele que se envergonhar de Ti diante dos homens, Tu se envergonharás dele, ó Senhor Deus, diante do Pai. Nós queremos Te pedir, ó Senhor, trabalhe no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, ó Senhor, deste adolescente, desta adolescente, ó Senhor Deus, nesta noite. Nós Te agradecemos, porque nós que já aceitamos a Ti como Salvador, nós estamos aguardando, estamos falando: Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos aguardando com ansiedade. E faça com que também o Teu servo e a Tua serva esteja orando, ó Senhor Deus, trabalhando por aquelas pessoas que ainda não Te reconheceram como único e suficiente Salvador. Nós Te agradecemos e Te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.